Senhor Jesus. Agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, e com bela obra, Jesus Lar, esse livro maravilhoso que temos compartilhado com esses irmãos e irmãs, que as palavras aqui contidas nesse estudo possam auxiliar na nossa expansão de consciência e que possamos utilizar esses conceitos aqui estudados na prática diária, no nosso dia a dia, junto dos nossos irmãos, nossos familiares, das pessoas de nosso convívio. Que a luz maior do universo brilhe sobre nós, sobre as nossas cabeças, protegendo os nossos lares, preparando um ambiente seguro e salutar para as discussões fraternas desse momento de luz e de aprendizado. Obrigado por esse momento, e assim seja. A fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, estimulando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, atestou tão logo se estabeleceu o silêncio. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno das fábulas que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas discussões, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Troncos de lenha e rudes pedras eram as armas do grande conflito. Invocam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar. E, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira, ao segundo a converter a lenha em peças valiosas ao bem-estar, e ao terceiro a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os opositores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e completou. Em matéria religiosa,
Cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Que linda, linda passagem, né? Eu acho que tem muito a ver com que nós todos passamos no dia a dia, né? Que nós temos muitas energias para dar para os outros, mas o que nós fazemos com ela é o que determina se nós estamos aplicando ela para a luz, para o bem, ou simplesmente deixando de lado, né? Como ele fala aqui, como uma própria vaidade do coração, só guardando para nós mesmos, mas não aplicando essa fé, essa energia para os outros, né? O que vocês acham? Deixa eu falar aqui. A fé ela é inata no homem, né? Assim, é uma virtude que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Ela já está em germen ali dentro, né? Ela já está em germen. Você precisa trabalhar e fazer ela crescer e encontrar ela em tudo, né? E a bênção em tudo que está à tua volta, né? Religiões, e esse texto é tão atual porque existem tantos preconceitos religiosos e tantas depredam, né? Outros lugares que não pertencem à tua fé e tudo. Isso desde sempre aconteceu, né? E a religião, como tudo que a gente tem em volta da gente material, eu vejo ela como uma ferramenta de evolução, uma ferramenta de você exercitar a tua fé, né? E você tem que se enquadrar, se colocar naquela que te melhor atende, aquela que te melhor toca o coração, que te faz se tornar uma pessoa melhor, que se você se sente bem, que você consegue se desenvolver ali, e você pode mudar de religião a hora que você quiser, do jeito que você quiser, conforme você quiser, e aprendendo, né? É uma ferramenta você vai substituindo, se você acha que aquela dali já foi usada o suficiente para você, que você pode procurar outra coisa e tudo, é uma ferramenta de evolução, né? E você usar essa ferramenta para machucar um irmão em humanidade, né? É o que eles falam aqui, né? Que tinha os 3 famílias lá, né? E que cada um enxergava Deus de uma maneira e que queria ter a sua verdade como a verdade única, né? E você vê, ali eram 3, né? Mas são milhares de religiões, sei lá quantas que existem pelo planeta, né? Todos somos irmãos em humanidade, né? E todas são ferramentas para nos aproximar do Pai, de Deus, da nossa essência, se aproximar de nós, que Deus está aqui dentro também, né? E como é que você vai usar essa ferramenta tão linda, que é uma religião, que todas são para o bem, para ferir um irmão em humanidade, né? Então, a gente tem que pensar muito onde a gente está exercitando a nossa fé, se está nos trazendo consolo, se está nos trazendo paz, se está nos deixando confortável, né? Se está nos transformando numa pessoa que não tem preconceito com outro irmão, ou se está nos instigando a não tolerar a expressão de fé do próximo, né? Porque quando você fere o próximo na coisa mais linda e sublime que ela tem, que é a sua fé, é uma dor. É uma dor que não tem, né? Que é uma coisa assim. E a dor é um nivelador da humanidade, né? Como foi do último estudo, né? Assim, né? Todos os homens sentem dor do mesmo jeito, né? É uma bênção divina, né? Que é para todo mundo sentir igual, né? Quando você fere, você é ferido, a dor é igual, né?
É isso, né? Respeito. Respeito foi a palavra que me veio com essa história de hoje. Ouvir a Patrícia falar e com o texto, faz-me lembrar um pouco, nós viemos aqui e que a gente seja crentes em Deus ou que a gente seja crentes, não importa aqui, que não é, que não tenhamos menos nenhuma crença, a gente devemos ser todos, respeitar-se uns aos outros. Se a gente quer evoluir, se a gente quer ser um pouco melhor a cada dia, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, Ele dá-nos tudo que nós precisamos para nosso aprendizado. E é a gente saber utilizá-lo da melhor maneira, mas não só num sítio, não só no nosso lar, ou não só no nosso trabalho, ou não só na comunidade, é 24/24. Estarmos conscientes que os nossos atos tocam em todos que nos rodeiam, e a tentar sempre fazer o melhor que nós podemos, e respeitando se a pessoa que está ao meu lado não tem as mesmas maneiras de acreditar ou a mesma fé que eu, tentar eu dar-lhe mostrar da melhor maneira que eu saiba, que eu possa, lhe fazer compreender que não é por causa dele não acreditar naquilo que eu acredito, que não vou ajudar, ou que não vou falar, ou que não estou ao lado dele. Então, Deus é sábio, Ele sabe tão bem como é que nos há de fazer. Sim, hoje eu acredito em Deus, talvez eu já tenha vindo a odiar Deus noutras passagens noutras vidas, mas se estamos aqui, temos que ter a fé que Ele olha por nós e que nos pede de nos respeitarmos a todos os instantes, e seja só, não vale a pena a gente estar só ir à igreja ou ir aonde a gente for e assim, meu Deus, sim, e depois chegar cá fora e voltar as costas a quem tiver caído no chão, ou a um amigo que precisa de uma palavra, ou com os nossos familiares, com os pais, com os filhos. Tudo isso é como uma doação que a gente, da compreensão daquilo que Deus faz por nós, e é um pouco dar-nos um pouco daquilo que Deus nos dá a nós, de continuar a obra que Ele faz connosco. Era isso. Levando em consideração que a gente considera Deus como a inteligência suprema, né? Pegando aquele conceito espírita, né? Causa primeira de todas as coisas, né? Então ele permeia tudo e está em tudo, né? Mas nós, aqui enquanto seres ainda em evolução e ainda relativamente imperfeitos, a gente ainda tem essa incapacidade, às vezes, de compreender o próximo com as suas rotinas, com aquilo que ele acredita dentro, por exemplo, da fé, né? Que é o tema que a gente está abordando nesse capítulo. E quanto a Beth falou, essa questão da gente olhar um pouco para trás, né? Claro que talvez a gente não tenha esse vislumbre com maior precisão daquilo que a gente fez em outras vidas, né? Mas a gente tem essa consciência, talvez em nosso íntimo, que a gente fez bastante coisa errada. Mas se a gente analisar só essa vida, né? Se a gente para analisar assim, como que eu enxergava, por exemplo, outras religiões além daquela que eu me acostumei a crescer, né? Será que eu não olhava ela com olhos de julgamento, né? E aí conecta com aquilo que a Patrícia falou, né? De eu ser inteligente, de eu tolerar, né? Saber tolerar, né? Apesar de eu não, talvez, concordar com certas atitudes ou certas crenças ou certos dogmas, né? E eu achar que a minha é a melhor, que a minha é o dogma certo que mais me aproxima de Deus, ainda assim, né? A gente analisando dessa ótica que Deus é tudo e está em tudo, bom, se Ele é tudo e está em tudo, então, né? Ele pode se manifestar de várias maneiras, né? Então, a crença do meu irmão, ela é tão verdadeira quanto a minha. O que muda só a essência daquilo que eu estou praticando para me conectar com Ele. Seja através de uma prece, seja através de, sei lá, uma guia, né? Uma crença Yahoo, seja através de uma meditação, seja através de qualquer tipo de coisa. Sei lá, a minha avó era benzedeira. Ela se conectava do jeito dela para fazer
né, um trabalho de cura ali nas crianças, nas pessoas que precisavam. Então, era um outro tipo de fé, né, um outro tipo de conexão que acabava resultando no mesmo propósito, que é conectar com Deus, né? Então, a gente pode ir devagarzinho, tentando buscar entender, compreender o próximo e as suas relações com Deus, e a partir daí eu mesmo vou me lapidando, né? Porque eu expando a minha consciência em direção às outras vertentes que estão fora da minha caixa de pensamento. E quando eu faço isso, eu começo a compreender um pouco mais o mundo e o próximo, e como ele se conecta com Deus. E daí, de repente, a partir dessa visão ampla, né, além das minhas fronteiras, da minha caixinha aqui formatada, eu posso começar a entender também que, poxa, eu também posso evoluir nesse sentido, que olha só como eu estou muito limitado, né? Então, essa limitação a gente vai lapidando devagar. Deus está em tudo. É o que eu entendo hoje. Eu não sei muito bem explicar isso. A gente fez os estudos lá do livro dos Espíritos, mas quando estava nessa parte de Deus, que é bem no início do livro, a gente acaba falando ou tentando explicar o que é Deus, mas a gente ainda não sabe, né? A gente entende que ele está em tudo. E repetindo o que eu falei, se ele está em tudo, né? Ele se manifesta de várias formas, a depender da religião que ele se apresenta. Se tudo é feito com amor, acredito que Deus está ali. Ele está em tudo, ele é o todo. E se a gente olhar a história do planeta em si, as maiores atrocidades foram feitas em nome de Deus, que nem as cruzadas, que nem os movimentos atuais que existem também. O ser humano não desenvolveu muito, não, porque Deus continua sendo o pivô inocente de todas essas atrocidades que ainda acontecem. Tivemos uma mancha grande na história do planeta na Idade Média, só que a tecnologia, a ciência evoluíram e evoluíram muito. Mas, infelizmente, a moral, a cabeça do homem não acompanhou todo o conhecimento técnico que chegou. E isso deixa a gente triste até hoje. Deus é tudo, é o todo, e é o primeiro que apanha, o primeiro que leva a culpa. Essa é a minha opinião. Por isso que a gente que tenha um pouquinho mais de conhecimento tem que mostrar e tem que ensinar que a gente já conseguiu aprender, sendo que é mérito nosso, porque a gente foi atrás da informação. A informação está aí para todos, basta querer. O Papai do Céu não vai abrir a cabeça da gente e botar um bilhete lá dentro. Isso é uma procura do ser humano. E que bom que a gente já fez um pouquinho dessa caminhada. Procurar Deus e temos encontrado Ele. Isso é muito bom. Uma coisa mais fácil a gente organizar as nossas ideias, né? Depois que a gente ouve os outros falando assim, todas essas reflexões muito lindas que me trazem também algumas aqui que eu gostaria de compartilhar. A primeira é uma frase que Chico Xavier usou muito, que é o seguinte: quando você critica a religião do próximo, você deixa de praticar a sua. Porque toda religião séria prega o amor, a caridade e o respeito a tudo e a todos, né? Essa necessidade da gente colocar, como o texto coloca aqui, a nossa preponderância individual nos pontos de vista, muitas vezes é que nos leva a gente a discutir com o outro, né? E não é incomum nós presenciarmos em círculos de amigos ou em palestras ou em discussões entre pessoas diferentes, cada um querer provar o porquê que a sua religião é mais certa que a do colega, né? Então é muito comum a gente perceber, não, a minha tem isso, e vai contando vantagem, porque eu acredito nisso, naquilo,
e o outro também, às vezes ele torce né, torce o nariz assim, e fala, peraí, não, isso aqui eu não posso acreditar, porque é a minha religião e tal, e aí vai colocando os outros pontos de vista também, e de repente é uma discussão, né, sem muito fundamento, que esquece o propósito, esquece o quê? A essência divina que está dentro de cada um de nós. Agora, cada um de nós, como seres encarnados, somos como aquele abajur infantil, que vocês já devem ter visto em algum momento das suas vidas, que possuem buracos e desenhos diferentes. Então, a lâmpada que está dentro é sempre a mesma. A maneira como ela ilumina é diferente. Mas o fato é que é o seguinte, todas iluminam, né? Você vê sombras e projeções diferentes na parede, mas todas cumprem o seu propósito, que é o quê? Que é iluminar aquele quarto, independentemente da forma da cúpula daquele abajur. Então, assim como o abajur, nós somos seres encarnados hoje com uma luz divina, uma centelha divina que brilha dentro da gente, mas que nós, ao longo das encarnações, ao longo dessa vida mesmo, vamos colocando cúpulas e cúpulas, e que muitas vezes essa luz, quando ela sai à nossa imagem, à nossa interpretação, né? E quando nós vemos a luz saindo do outro, que pode ser um pouco diferente da nossa, a gente fala, opa, peraí, a minha cúpula é mais bonita. Aí não, a minha cúpula é mais bonita porque ela ilumina mais, porque o buraco é maior, e aí começa aquela discussão sem sentido nenhum, porque o foco deve ser na essência, né? No propósito de fazer o bem, de fazer a caridade, o foco deve ser na lâmpada, e não na cúpula do abajur, né? Não nas camadas que nós temos mesmo. Então, a responsabilidade de compreender a religião do outro, né? De entender o outro, não é do outro, é nossa também. Por quê? Quando o outro ele emite aquela comunicação, aquela luz que está dentro dele, ela sai de uma forma. E quando chega até nós, é a nossa responsabilidade também entender que aquela forma é luz e que nós devemos, então, aceitar que é diferente, mas também é para o bem. É diferente, mas também é luz. Acho que fica mais fácil elaborar depois de ouvir aí todas as explicações e lindas reflexões que vocês fizeram. Alguém mais tem mais algum comentário? Ô, Reinaldo, eu só fiquei pensando assim, né? Falou da luz, do abajur, essa tua analogia foi muito bacana. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, no desenvolvimento espiritual da gente, né? Níveis diferentes, mas se eu direcionasse mais energia para cuidar mais do meu desenvolvimento do que ficar me comparando a outra pessoa, né? Por exemplo, vejo um palestrante, né, que eu sempre gosto ali, e aí ele tem um nível de entendimento, um nível de consciência talvez um pouco mais adiante do que eu, e eu às vezes fico me julgando por isso, né? E quando na verdade eu só tenho que simplesmente direcionar as melhores energias que eu puder naquele momento para me desenvolver de forma mais adequada do jeito que eu consigo nesse momento. Então, né, acho que a luz e o buraco, né, do abajur, ele vai se abrindo, vai aumentando a sua capacidade de iluminar à medida que a gente vai evoluindo nesse progresso também, que a gente está se esforçando a cada dia. Ouvir o Fábio a falar, lembrou-me de uma frase que uma vez eu li, quando tu tens dificuldade com alguém que sentes inveja ou também querias ser como ele, olha para ele, abençoa e manda-lhe boas energias para que ele consiga fazer o trabalho dele, que ele continue a fazer o bom trabalho. E cada vez que eu faço, às vezes pode acontecer que isso me acontece, e eu faço isso, e a gente tem sempre, a energia muda logo, a gente olha para aquela pessoa em vez de dizer, não é inveja, mas olha, eu também quero ser assim como ela, então a gente abençoa e a gente envia aquela energia, vai, continua, estou aqui contigo, também
fico feliz pelo progresso daquela pessoa. A gente, para mim, funciona perfeitamente bem e a gente muda logo e parece que, como o Fábio estava a dizer, em vez de estarmos a olhar ou a criticar ou queremos ser como eles, mas o que é que eu também posso aprender com essa pessoa? O que é que ela me pode dizer a mim? Porque se essa pessoa está onde ela está, em vez de eu ser invejosa dela estar naquele lugar, o que é que ela me pode trazer para o meu aprendimento, o meu ensinamento? Então, muitas vezes eu faço isso e para mim resulta muito bem. É só isso. Verdade. Acho que seguindo na imagem aí, na metáfora da cúpula da abajur, né? Que outro buraquinho, que outro desenho eu posso colocar aqui na minha para que ela ilumine ainda mais, né? De formas diferentes. Né? Acho que essa é a ideia aí desse comentário da Elizabeth, que me veio essa imagem assim na mente. Então tá bom, pessoal. Queria agradecer a todos. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais longo, mas tenho certeza que reflexões muito valiosas. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.